Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Meu nome é Fernando Júnior, estou aqui juntamente com o pastor Alan Ferreira, recebendo hoje nosso amigo Jailson. Vou estar passando o pastor Alan fazer sua apresentação e a gente dá início à nossa entrevista. Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio. Eu quero aqui agradecer a presença do Diácono Fernando. Quero agradecer aqui o evangelista Jailson, nosso irmão em Cristo Jesus, que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje. Logo nós vamos estar passando para ele aqui, estar fazendo as suas apresentações. O senhor está com a oportunidade, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores que está aí do Instagram do podcast. Eu me chamo Jailson Andrade, sou evangelista, ministro de louvor, né? E sou irmão em Cristo aqui do pastor Alan, irmão Fernando. E para mim é um prazer, uma honra para mim ser convidado para esse podcast, né, que eu já venho aí seguindo e assistindo os episódios. E estar aqui hoje, para mim, é uma honra. Eu agradeço o convite. Bom, Jailson, nós já se conhecemos há alguns dias, como se diz assim. Queria que o senhor contasse um pouco do seu testemunho de vida. Como é que foi o seu encontro com Jesus Cristo? Como é que foi essa trajetória até chegar a esse encontro? E como que foi esse encontro verdadeiramente vivo? Como foi para você assim? Então, a história do irmão Jailson, ela começa na infância, né? Eu sou filho de um músico e de uma enfermeira, né? Tony Boné e Marlene Pereira, que hoje descansam no Senhor. E a minha história começa na infância. Quando na infância as minhas avós eram praticantes de religião de matriz africana, né? E ali na infância eu fui meio que consagrado, né, por uma das pessoas, né, dentro da minha família, para também ser um servo da matriz africana. Porém, sempre vai sobressair a vontade de Deus, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos ali, 10, 12 anos de idade, eu recebi uma palavra. Recebi uma palavra de um senhor. Nessa época eu já estava me envolvendo um pouco com tudo que dizia, tudo que era africano eu gostava de fazer, né? Então eu fazia capoeira, eu tocava tambor, fazia tudo que era ligado à África, né? E tanto visualmente também, admirava as coisas e tudo, meio que fruto da consagração. Só que um dia eu estava indo para uma roda de capoeira e o meu pneu furou da minha bicicleta. Eu era criança ainda, parei para arrumar o pneu. Aí o senhor que estava lá falou assim para mim: olha, esse pneu não tá furado não, tá só murcho. E foi Deus que murchou. Deus murchou para que você parasse aqui. Só que uma coisa eu vou dizer para você: um dia você vai adorar o Senhor. Tá indo para onde? Eu falei: tô indo para capoeira. Ele falou assim: mas um dia tu vai sair dessa capoeira e vai adorar o Senhor. E eu não entendia, né? Mas eu guardei aquela palavra. Guardei aquela palavra, mas meio que com soberba. Isso o senhor bem jovem, hein? Bem criança, 12 anos de idade. Foi a primeira vez que eu recebi uma palavra. E aí naquela palavra eu fui para minha capoeira, cresci, eu fiz quase 20 anos de capoeira. Cresci e com 15 anos eu comecei a tocar no mundo, né? Fruto da herança do meu pai era músico, lá em casa todo mundo canta, quem não canta toca, né? Então meu pai era músico, minhas irmãs são cantoras e a gente cresceu nesse mundo da música. E aí com 15 anos eu comecei a tocar no mundo, né? Comecei com a banda de pagode, depois fui com a banda de forró e fui subindo de banda em banda. Quando eu tinha por volta dos meus 20 anos, eu já comecei a cantar. Antes eu só tocava, depois eu já comecei a cantar. Mas sempre envolvido ali com aquela influência, né, da religião da matriz. Usava os cordões, né? Eu tinha uns amigos que falavam que eu era todo amarrado, porque eu tinha aquele monte de cordão no pescoço, cordão de miçanga, cordão de semente. Não gostava de ouro, não gostava de prata, não gostava de nada. Eu gostava dos meus cordões de semente, cordão de miçanga. Já era uma influência daquilo mesmo que eu fui consagrado quando criança para fazer. E aí nesse meio termo, quando eu tinha 19 anos, meio que a banda que eu tocava, ela deu uma estourada. E um certo dia um rapaz chegou em mim e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui, se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita, mas vai acontecer. E eu não pode falar. Ele falou assim: olha, você vai ficar famoso, você vai começar a experimentar o gosto da fama, você vai chegar em lugares onde vai ter muitas pessoas te aguardando,
você vai ganhar presente, você vai ganhar dinheiro, você vai estar na televisão, você vai estar no rádio, você vai estar em todos os lugares. Mas nesse momento você vai ter que tomar uma decisão. E a sua decisão vai ser: ou você segue a sua carreira, né, sua carreira de fama, ou você se apega à palavra que falaram para você quando você era criança. E aí ele puxou um cordão de dentro do pescoço, que eu reconheci o cordão, e falou assim: e aqui não é Deus que está te falando. Você entendeu, né? Eu falei: não, eu entendi, eu conheço esse cordão. Colocou para dentro, né? Só que eu fui, depois de um ano depois, aconteceu tudo o que ele falou, né? Um ano depois eu estava sempre na televisão, toda quinta ou toda sexta, eu sempre estava na televisão, estava fazendo muito show, né? Estava tocando de quinta a domingo, quando não era numa banda, era na outra. E a banda que eu tocava, que era a banda principal, começou a fazer show fora, né? A gente fez uma temporada de carnaval onde a gente ficou um dia só aqui em Gurupi, o resto foi todo fora. E um dos shows me surpreendeu. Esse show foi em Canaã dos Carajás. Nós chegamos já em cima da hora, foi grandes livramentos. A gente passou nesse caminho para lá, porque a gente tocou aqui, já pegou a estrada e tinha que tocar no outro dia à noite lá. Chegamos lá por volta de 9 horas da noite. Nesse meio termo, numa estrada de Eldorado, Carajás para Canaã, a gente viu uma mulher simulando como se estivesse sendo, né, assediada. E aí a gente queria parar, só que o motorista falou: nós não vamos parar não, porque isso aí é uma tentativa de assalto. A gente para e os caras atacam a gente. Depois a gente passou por 2 caminhonetes. Essas caminhonetes, elas vieram para investir contra a gente, né? E nessa investida, dentro do nosso ônibus, tinha um irmão, que é o irmãozinho, a gente chama de Zinho, Julimar, pastor Julimar. Hoje pastor lá no Canaã. E pastor Julimar, ele estava dentro do ônibus com a gente, porque ele era um músico que tocava conosco. Naquele dia ele estava dentro do ônibus com a gente. Enquanto todo mundo começou a se desesperar, a gente tinha policiais dentro do ônibus e querendo, né? E o motorista falou assim: guarda a arma de vocês e a carteira, porque se eles descobrirem que vocês são policiais, vocês vão morrer. E naquele momento, quando o ônibus foi passar, eu ouvi o pastor Julimar dizer assim: sangue de Jesus tem poder. Quando ele falou sangue de Jesus tem poder, uma caminhonete estourou o pneu e desceu na ribanceira. Aí a outra caminhonete automaticamente teve que parar e a gente foi embora, seguiu. Quando nós chegamos lá, eles foram passar o som e eu fui pro hotel. Quando eu saí do hotel para ir pro show, cheguei lá, tinha um cordão de gente. E a minha irmã, na época, que era minha assessora e back da minha banda, ela virou para mim e falou assim: não desce. Não desce que o povo quer pegar em tu, eu não sei porquê. E eu peguei, estava estranhando essa situação, não tinha passado por isso ainda. E quando eu desci, tinha um cordão de segurança e um cordão de policiais. E esse era o momento que lá atrás o rapaz tinha falado. Um ano antes ele tinha falado. E aí eu cheguei naquela situação, passei no meio daquele corredor, o povo querendo pegar em mim, aquele negócio. Eu falei: como assim? Né? Para mim era estranho, para mim não existia. Porque eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive tietagem. E aí subi pra cima do trio, fiz o show, ganhei um monte de presente. As pessoas tiravam camiseta e jogavam pra mim. Trouxe um monte de presente, um monte de camiseta, medalha, corlado. Trouxe um monte de presente. Na hora de descer, da mesma forma, só uma pessoa foi autorizada a entrar dentro do camarim do trio, que era uma tia minha que morava na cidade. O resto a polícia não deixou entrar, porque disse que se entrasse ia ser difícil pra me tirar de dentro. E eu não estava estendendo. E tudo acontecendo como na revelação. Tudo acontecido como na revelação. Só que na revelação maligna, né? Na revelação daquele que falou assim: agora tu vai escolher. Ou tu vai seguir a mim, ou você vai seguir a Deus. E aí na volta daquele show, aliás, no encerramento daquele período de carnaval, a gente teve uma tragédia, que foi a morte de um amigo meu. Enquanto a gente estava voltando, recebemos a notícia. Só que quando eu voltei para casa, eu fiquei pensativo. E daquele dia que eu fiquei pensativo, eu comecei a falar: falei, quero a vontade de Deus. Quero a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus. E assim eu permaneci. Só que naquele ano eu ainda não parei de tocar, não aceitei Jesus. Só que nesse meio período eu fui para uma igreja. Fui para uma igreja porque eu tinha começado a passar alguns problemas, né? Na época meu pai era alcoólatra, então eu tinha alguns problemas, eu tinha algum problema de saúde, né?
E eu meio que fiquei pensativo nessa situação. Quando foi no outro ano, antes de chegar o outro ano, eu fui numa igreja. Só que eu já estava assim, esgotado. Estava já querendo entregar minha vida para Jesus. Aí é quando eu vejo a importância do evangelismo, mas um evangelismo completo, né? Que às vezes você convida alguém para ir para sua igreja e a pessoa vai. E do jeito que ela vai, você deixa ela embora. Às vezes você sabe do problema, às vezes você sabe do que ela está passando, né? Mas do jeito que você convidou, você deixa ela embora. E nesse dia aconteceu isso comigo. Eu estava passando por um problema, resolvi ir para uma igreja. Cheguei na igreja, sentei o culto e eu fiquei chorando o culto todo. E aí minha intenção era, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, eu vou levantar minha mão e vou embora. E pronto, e eu fiquei esperando, falei, vai chamar. Aí acabou o pregador não chamou. Aí veio o pastor para entregar as bênçãos, né? E eu pensei assim, o pastor deve chamar, porque toda igreja tem isso, por que essa aqui não vai ter, né? E fiquei aguardando. Uma pessoa que não passou, irmãos, vamos se colocar de pé. Eu senti no meu coração de fazer uma oração. Falei, agora que ele chama. Ele fez uma oração lá. Depois eu esperei ele falar, né? Que era quem quisesse aceitar Jesus, que fosse lá na frente e tal. Aí depois que terminou a oração, ele virou e falou assim, agora estenda suas mãos. Que o amor de Deus. E deu a bênção apostólica, né? Naquele dia eu me decepcionei. Voltei, cara, nem Jesus me quer. E fui embora. Só que Deus, ele cumpre com a palavra dele, né? Cumpre com a palavra dele. Aí passou o outro ano, eu toquei o carnaval de novo, só que já era um negócio assim de tocar pelo dinheiro, não tinha mais paixão, não tinha mais o amor que eu tinha antes, né? E aí quando foi um belo dia, eu tava marcado para fazer um show, era uma domingueira. E era ali do outro lado da BR, perto da PAI. Faltava mais ou menos uma meia hora pro show começar. Eu afastei um pouquinho assim, eu não sei porquê. Sentei em umas motos que estavam longe do lugar. Aí eu peguei e ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus, e Deus virou pra mim e falou assim, vai embora. Vai embora que hoje o seu show sou eu. E eu não entendia. Não entendi. Eu falei, aí eu comecei a questionar com Deus. Como se eu estivesse falando com vocês. Falei, Deus, mas como é que eu vou embora? O show já vai começar. Se o show já vai começar, e eu era o cantor. Se o show já vai começar, como é que eu vou deixar a banda na mão e vou embora se já vai começar aqui? Não, ele vai embora. Só que quando Deus quer, não tem como correr, né? Aí a gente tinha um baixista que era o cantor antes. Eu falei, olha, segura aí que eu tenho que ir ali num lugar. E ele virou pra mim e falou assim, você vai pra onde, moço? O show já vai começar. Eu falei assim, eu não vou explicar porque vocês não vão entender. Mas eu tô indo. Fui embora. Cheguei na casa da minha sogra, onde estava a Juliana. Cheguei lá, tinha uma bíbliazinha que eu tinha ganhado do irmão Pedro Henrique. Aliás, da minha irmã e o irmão Pedro Henrique, uma bíbliazinha antiga. Que parece que era tipo era passado de geração em geração dentro de uma igreja. Que eu fui congregar. E aí eu tinha ganhado essa Bíblia, peguei essa Bíblia e fui para a igreja. Minha esposa virou para mim e falou assim, você vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. E ela, como assim? E o show? Eu falei, não sei, não vou explicar agora, depois eu explico. Agora eu vou para a igreja. E fui para a igreja. Depois naquele dia eu sentei na igreja lotada, mas no banco que eu estava só tinha eu. Aí a minha irmã começou a louvar. Ela cantou a música Sou Humano, da Bruna Carla. Aquela que diz, Deus mais uma vez segura minha mão, né? E eu comecei a chorar desesperadamente. Só que naquele momento eu agi com outro propósito com Deus. Porque eu já tinha aceitado Jesus antes, eu já sabia o que era estar lá na presença de Deus, né? Aí eu peguei e fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu não posso vir sozinho. Eu não posso vir sozinho. Ou se eu traz a minha esposa, ou eu não venho. E as irmãs do senhor já estavam lá? Uma irmã minha já estava lá. São quantos irmãos? Nós somos três, são duas irmãs, né? Duas irmãs que são filhas do meu pai e da minha mãe. E eu tenho uma irmã que ela é minha irmã, ela é filha da minha tia. Só que ela nasceu e foi criada dentro lá de casa. E aí, se alguém falar que nós não somos irmãos, dá até briga. então já tinha uma na igreja, né? Nessa época tinha uma na igreja. Ela foi a primeira aí.
tá até hoje, graças a Deus. E aí, e o caso dela também é interessante, eu vou contar para vocês daqui a pouco. E aí eu fui para a igreja e depois eu comecei a ir para a igreja, frequentemente. Aí a minha esposa virou para mim e falou assim: por que você está indo para essa igreja todo dia? E eu falei: ué, porque eu gosto da igreja. E a gente morava longe da igreja. A igreja era no Jardim Tocantins, eu morava na Alvorada 2 e eu vinha de pé. Mas vinha. Por que você está indo para essa igreja? Eu quero ir para essa igreja. E aí ela foi. Naquele dia, Deus resgatou eu e ela. Eu já estava totalmente entregue, mas Deus usou um processo que a gente passou de perca de filho para mostrar o amor dele para ela. E aí a gente começou a caminhar. Só que nesse período é onde a gente vê assim que o inimigo ele luta e às vezes ele tenta nos desanimar até dentro da igreja, né? Verdade. Com pastores, com irmãos, por isso que o nosso foco tem que ser Jesus. Eu já tinha quase meses que estava indo nessa igreja, toda quinta e domingo, que eu gostava de culto de libertação. Quando eu aceitei Jesus, o pastor virou para mim e mandou procurar outra igreja. Ó, irmão, você vai procurar outra igreja para você congregar, porque aqui é muito longe para você. Mas eu já estava um mês indo para lá. Eu falei: mas como assim? Eu já estou um mês indo para cá, nunca reclamei de distância. E não, você vai procurar outra igreja. Naquele dia eu senti rejeitado. Naquele dia, se não fosse realmente o propósito de Deus, se realmente não fosse Deus, eu tinha voltado para o mundo naquele mesmo dia. Eu fiquei rejeitado. Só que assim, eu fiquei rejeitado, mas eu já sentia a presença de Deus, já ouvia Deus falar comigo. E a minha esposa, que falava assim: eu nasci católica, eu vou morrer católica, ninguém me tira. Então para ela aquilo foi o fim. Aí foi quando apareceu a pastora Ivone. Quando apareceu a pastora Ivone, eu dava aula na igreja, de música já. Mesmo estando no mundo, eu dava aula na igreja. E aí ela soube que eu aceitei Jesus. Soube que a minha esposa estava grávida do Emanuel, que era uma promessa de Deus, que é uma promessa de Deus. E nesse momento ela fez um chá de bebê. Lá na igreja, sem ninguém saber, sem eu saber, sem a Juliana saber. Aí fez o chá de bebê. E aí, no dia que a gente foi lá, a gente foi tão acolhido que a gente decidiu, falou: é aqui que vamos ficar. Aí a gente saía antes do Alvorada 2 para ir pro Jardim Tocantins, agora a gente sai do Alvorada 2 para ir pro Vila Nova. Então assim, o que era para ser mais perto ficou ainda mais longe. Mas Deus providenciou, a gente conseguiu mudamos lá para perto. E foi assim que eu encontrei com Jesus. Irmão Jailson, e assim, você passou por isso, e como que foi essa deixada do mundo para a igreja? Porque o irmão já tocou na noite, não gospel, mas já tocou na noite com bandas, igual você falou que já teve banda. E queira ou não queira, tem a vaidade, né? Tem a vaidade. Você tem a vaidade, tem um lado financeiro também. É assim, porque quando a gente, como eu já cresci dentro da música, o meu primeiro emprego foi a música. Então eu tinha aquele negócio, é o meu trabalho, né? Aí como que foi? Eu aceitei Jesus dia 16 de março de 2015. Foi quando eu aceitei Jesus. Vão aí para quase 10 anos, 9 anos. E quando foi no dia 17 de agosto de 2015, eu fiz um propósito com Deus. Eu aceitei Jesus, toquei festa junina, toquei temporada de praia. Quando foi 17 de agosto, no dia 18 era meu batizado. E eu tinha um violão que eu tinha comprado para tocar samba, num grupo de samba. E eu fiz um propósito com Deus, falei: Deus, não quero tocar mais não. Então, se o Senhor arrumar um emprego para mim, eu vou largar esse samba e vou trocar o violão por outro violão para mim não precisar tocar samba, porque nós tocávamos samba com violão de nylon, e aí eu queria um violão de aço que não dava para tocar samba, né? Não é que não dava, mas ficava bem mais difícil, que era para realmente cortar o elo, né? E aí naquele momento Deus agiu no propósito uma semana antes. E aí quando foi no dia do meu batizado, eu batizei no domingo, dia 18 de agosto de 2015. Quando foi no dia 19 de manhã, eu estava lá no Privilégio Music, trocando meu violão, que eu não queria mais aquele violão, que a partir daquele momento eu ia tocar só para Jesus. E tudo foi muito tranquilo, sabe? Os meus amigos assim,
Eu falo que são amigos porque são pessoas que não me abandonaram porque eu fui para a igreja. Isso é bom. Porque o que acontece? Geralmente acontece assim, você vai para a igreja e as pessoas acham que você não existe mais. E depois botam culpa em você e falam assim, depois que virou crente não quer falar mais com a gente. É desse Só que jeito. o que aconteceu? Eu tive meu momento. Eu saí das bandas, mas foi bem tranquilo. Eu cheguei nos donos das bandas, e um dos donos era meu pai. Então eu cheguei nos donos da banda e falei assim, a partir de tal dia eu não vou tocar mais, porque agora eu vou me dedicar à igreja. E todo mundo comemorando. Aí quando você fala de questão de vaidade, é um trem interessante, porque eu era realmente muito vaidoso. Tinha muito orgulho de ser cantor, né? Tinha muito orgulho. Eu tinha várias regalias por ser cantor. Tinha vários privilégios. Não, e assim também, a questão da música, assim, você tocar num palco é totalmente diferente de tocar numa igreja. Com certeza. Porque no palco você tem pessoas te aplaudindo, tem pessoas gritando. Geralmente a igreja, a pessoa não está ali venerando o cantor, nem quem está louvando. Ele está ali adorando a Deus. Isso. Então tem a mudança que eu falo de vaidade assim, né? Porque perde um pouco o ego também, né? Perde um pouco o ego. E nesse quesito foi tão forte, porque assim, o pastor Julimar, ele tinha falado para outras pessoas há algum tempo, hoje ele testemunha isso, né? Que qualquer pessoa que estava naquela banda poderia se tornar evangélico, menos eu. Porque ele conhecia, ele sabia quem eu era, né? Sabia da minha vaidade, sabia do meu nariz empinado, sabia que eu tinha, do orgulho que eu tinha, né? Em estar fazendo aquilo. Então, ainda tinha aquela questão da influência, né? Irmão, e é algo que o senhor falou aí que, assim, meio que já aconteceu comigo acerca de ouvir a voz de Deus, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, como é que você sabe que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela é única, né, irmão? Não tem como confundir a voz de Deus com outra voz. E quando ele chama a gente, tudo que a gente vai fazer que não seja ali do agrado dele, parece que a gente não está fazendo por querer, né? Isso. Essa foi a sensação que o senhor sentiu nesse momento, né? Que Deus estava chamando, o senhor ouviu a voz de Deus, tinha o show para fazer ali que... vamos dizer assim, na linguagem que a gente fala, um show ali que era do mundo, né? E o senhor pegou e optou por ouvir a voz de Deus, né? E aí, essa voz aí, o bom é que a gente continua ouvindo, né? A gente continua ouvindo. Porque a partir do momento que a gente perde, aí a gente se perde também, né? Então assim, depois que eu saí, foi muito tranquilo e eu consegui manter as minhas amizades, né? Consegui manter os meus amigos. Hoje eles me respeitam como cristão, né? Como evangélico, como evangelista, me respeitam, falam sobre isso para as pessoas, e é uma coisa que é legal, que eles falam justamente sobre isso, sobre o fato de eu não ter abandonado eles, né? Porque assim, como é que você vai ganhar depois uma pessoa para Jesus se você no momento virou as costas, né? Eu fui para Jesus e vou sozinho. Quem ficou para trás, que fique para lá, né? E não é assim que funciona. Porque eu acho que a questão do amor pelas pessoas, ela tem que prevalecer nessa situação. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trato todo mundo com amor. Eu já tive em eventos, essa semana, há umas 2 semanas agora atrás, estava tendo um evento beneficente do dono de uma banda que eu tocava. E eu tive lá. Quando eu cheguei, aí eles falaram assim, toca uma música aqui com a gente. Aí eu falei, toco, dá aqui um violão. Aí peguei o violão, cumprimentei o pessoal que estava no evento e comecei a tocar. Jó, como pode ainda adorar? E aí naquele momento o som desligou. E aí o pessoal falou assim, toca sem som. E eu comecei a ministrar. Ministrei para aquele pessoal. Quando eu saí de lá, eu deixei um monte de gente emocionada, sentindo a presença de Deus, e não deixei nenhuma mancha. Eu entrei, saí, aí eles continuaram o evento deles, mas eu cheguei lá e falei assim, eu tô aqui, mas eu tenho um dono, né? Tenho um dono. Meu dono é Jesus. Então, independente de onde eu vá, eu vou levar o nome dele, né? A gente leva o nome dele. Então, assim, isso foi muito tranquilo para mim sair. Teve a questão do ego, teve a questão de tudo, mas como eu fui muito apoiado pelos próprios músicos da banda, para mim foi... Bom, Jailson, eu tive o privilégio de ver ainda a gente congregando na mesma igreja.
Eu tive o privilégio de presenciar um dia o senhor tocando com a dona Marlene, sua mãe. O senhor estava tocando e ela estava louvando. Certo? Eu acho que isso para um filho é um privilégio muito grande. Ainda mais o senhor que me relatou que não nasceu num berço evangélico. Não. E como era aquilo, a sensação de ver ela louvar na igreja? Então, a minha mãe, ela é fruto de uma oração muito forte. Aí entra a questão da minha irmã. A minha irmã, ela é a caçula, né? E ela não era, entre aspas, para ter nascido. A minha mãe teve a minha irmã, a Geisa. Aí teve um irmão. Esse irmão faleceu, né? Depois de um tempo já em vida mesmo. Com questão de dias, veio a falecer. Aí veio eu. E depois de mim, a minha mãe operou. Nesse operar, depois de um tempo de operar, pouco mais de meses, aí a minha mãe recebeu a notícia que estava grávida da minha irmã. Operada. A minha irmã foi a primeira que foi para a igreja. Ela foi a primeira que foi para a igreja. E depois que ela foi para a igreja, o trem começou a pesar para ela e ela começou a orar pedindo a Deus reforço. E ela imaginava que poderia qualquer reforço. E o reforço que ela estava pedindo foi eu. E eu fui. E depois a gente começou a orar para minha mãe vir também. Porque assim, a minha mãe, ela era a minha maior incentivadora e a minha maior fã. Minha mãe tinha mais orgulho de mim. Quando eu tocava no mundo, ela tinha mais orgulho do que eu da situação. Porque os colegas dela de trabalho falavam, os parentes falavam, então ela tinha mais orgulho do que eu. Então pra ela, aquilo ali era mais brilhante pra ela do que pra mim. Então quando eu fui pra igreja, não mudou. O orgulho que ela tinha de mim quando eu tocava lá no mundo, ela transferiu porque eu estava dentro da igreja. Então o que aconteceu? Nessa transferência, eu comecei a puxar ela, trazer ela pra igreja. Aí a gente foi puxando ela pra igreja, trazendo ela pra igreja, até no dia que ela aceitou Jesus. E eu tava lá no batizado dela. O batizado dela foi 2 anos depois do meu. No mesmo dia. 18 de agosto, só que 2 anos depois. E aí, ela tava lá. E a minha mãe já sempre cantou, né? Como eu falei, a minha casa toda cantava. Então, quando ela começou a cantar, pra nós era uma emoção muito grande. Porque meu pai tinha ensinado pra ela que a música que ela cantava era em dó. Aí ela chegava de mim pra poder me mostrar que sabia e falava assim, dá um dó aí pra ver. Né? E aí a gente, era muito orgulho pra mim, era muito emocionante, né? Era uma emoção semelhante à que eu tenho hoje com meu filho. O Emanuel hoje toca bateria, aprendeu sozinho, agora toca baixo, aprendeu sozinho, e ele tem só 9 anos. Então quando ele começou a tocar há 1 ano e meio atrás, um pouco mais de 8 anos, quando ele começou a tocar, eu ia tocar os hinos da harpa com ele acompanhando, eu começava a sorrir. Mas não era de brincadeira, era de orgulho. Então, o mesmo sentimento que eu tinha com ele, eu tinha com meu pai ou com a minha mãe, né? O nosso maior sonho, meu e das minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã ainda que ainda não canta na nossa igreja, ela não é evangélica, ela é católica. Ela tem um ministério dela lá na igreja católica. Só que o nosso maior sonho era todo mundo cantar junto. A gente não conseguiu realizar. Porque meu pai, ele aceitou Jesus no leito de morte, 15 minutos antes de falecer. Então, a gente não teve essa oportunidade, só que meu pai me passava as músicas. Ele ensaiava comigo, mas não ia tocar na igreja. Me passava algumas músicas, me passava algumas coisas, só que não ia tocar na igreja. E aí, nosso maior sonho era esse, era todo mundo tocar junto. Aí você imagina agora, eu tocando um teclado, meu pai tocando violão, minhas irmãs, minha mãe cantando, meu filho na bateria, ia ser uma coisa, né, de outro mundo. E dá de ver que é um dom já que fica na família, né? Esse dom da música. E ele nasceu do meu pai. Na verdade assim, o irmão Jailson, ele tem uma herança musical muito grande. Porque o pai dele, o Toninho Boné, era um cara muito conhecido, é um ícone na música aqui de Gurupi. É muito conhecido mesmo aqui. Eu acho que ele era multi-instrumentista, né? Multi-instrumentista. Ele tocava vários instrumentos, né? Vários. O irmão também toca também. Uns 5? 5, por aí. 5 instrumentos. 5 ou mais. E igual ele falou, a família toda canta. Você já vê uma herança musical. Vê uma herança musical. E assim, aí todo mundo, envolve todo mundo, né? A minha sobrinha, meu Deus do céu. Ela canta, a voz dela cantando hoje é a voz da minha irmã. Porque assim, eu costumo brincar que eu canto, meu pai cantava, a minha irmã canta, só que a minha outra irmã humilha.
Eu falo pra ela, assim, ó, a gente canta, tu humilha, porque ela canta extraordinariamente. Tá? Um dia, ela teve um período lá congregando com a gente na igreja, e eu tinha um vídeo dela cantando que eu falava, meu Deus, o céu desceu. Né? Essa herança, ela vai sendo passada, né? Eu tenho meu filho que toca. O senhor falou que o senhor canta? Qual outra irmã canta? Eu, a Joyce, a gente canta. Né? Meu pai cantava. Aí a Geissa, ela passa do... A Geissa até... Ela é fora do padrão. A Geissa, se ela tiver oportunidade de ver esse vídeo, eu queria mandar um abraço para ela, que é uma amiga minha pessoal também. Já foi na minha casa, ela canta bem. Canta muito bem. E o que acontece, irmão? Eu queria que o senhor falasse um pouco. E da família? Nessa transição, mundo e igreja, o senhor sentiu alguma rejeição ou foi apoio total? Cara, eu nunca fui rejeitado por fazer essa escolha, né? Eu acho que isso é bem importante. Deus, ele sabe como é que é o coração de cada pessoa, né? Existe a pessoa que ela vai sozinha e tá tudo bem. Existe a pessoa que ela vai precisar de apoio. Existe a pessoa que vai precisar de uma confirmação. E Deus conhecia que na época eu era uma pessoa que precisava de confirmação. Então Deus, ele não deixou dúvidas. Não deixou eu ter dúvida. Então a minha mãe me apoiou. O meu pai me apoiou. Meu pai me apoiava e ele era assim. Quando eu pensava, né, porque quando a gente está naquela transição, quando eu pensava de repente voltar por causa do financeiro, ele falava, não vai voltar não, senão tu vai desviar. E ele era o dono da banda. Então ele tinha o poder de falar assim, não, bora, né? Teve uma vez que ele falou, bora tocar. E eu falei, vou nada. Vou não. Aí me fez uma proposta, eu falei, não vou não. Aí eu recebi várias propostas absurdas para tocar. Eu falei, não vou não. Então assim, não teve nenhuma rejeição. As minhas irmãs, meu Deus. A minha irmã fala pra mim assim, já eu tenho muito orgulho. Quando ela posta, do nada eu vejo lá, ela posta um vídeo meu no status dela cantando ou ministrando, né? E eu não tenho nenhum problema, de nenhum lado, nem da minha mãe, nem dos meus pais, minhas irmãs, nem da família em geral, né? Tios, tias. Eu tenho um tio que ele é o responsável por eu gostar de trabalhar. Quando eu era criança, ele colocava eu pra botar caçamba de areia pra dentro, me dava 2, 3 reais, eu ia lá comprar um milhão-pão, um refrigerantezinho, tava feliz. Só que com ele eu aprendi a trabalhar, que eu tive Lázaro. Ele na verdade não é meu tio de sangue, ele é casado com a minha tia, né, com a irmã da minha mãe. Só que hoje ele fala assim que quando eu chego para ministrar, né, sempre nos encontros de família eu acabo indo ministrar. Ele se sente uma alegria enorme. Porque assim, eu fui alguém que eu lutei para viver, né? Eu lutei para viver. Quando eu nasci, eu tinha aquele negócio, ou leva para Brasília ou vai morrer. Eu era alguém que era propício a morrer logo após o parto. E ele acompanhou essa história. Ele fala muito, fala assim, rapaz, magrinha, parece que não ia nem sobreviver, hoje está aí pregando. E ele tem uma alegria muito grande. Ele fala para mim, permanece. É um dos meus maiores incentivadores dentro da minha família, é ele. E é um tio assim que eu vejo esporadicamente. Eu vejo ele umas 2 vezes por ano. E olha lá, né? A gente se viu, a única vez que a gente se viu mais de 2 vezes no ano foi quando meus pais faleceram, que a gente já tinha se visto e meus pais faleceram em um ano só. Então a gente conseguiu se ver mais de 2 vezes. Só que não é um tio que eu vou lá, de estar na casa, de estar visitando, de estar o tempo todo, mas quando a gente se vê, ele tem esse reconhecimento. Então assim, são pessoas que me ajudam a permanecer. Porque tem hora que dá vontade de parar, né? Tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que você se perde e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Quando a dificuldade vem, né? Quando a luta vem, quando a aprovação vem, você pensa, e aí? Por que eu estou aqui? Né? Por que quem está lá fora está melhor do que eu? Se é eu que sou o filho do dono do ouro e da prata, e é a pessoa que está desfrutando. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Aí a Bíblia pega e vem falando pra gente assim, que lá em Tiago, né, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado o varão que suporta com perseverança as provações, porque depois que ele for aprovado, receberá de Deus a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam, né? E aí eu até ministrei essa palavra na oração pela manhã na igreja, que foi quando eu entendi que Deus, ele nos coloca nas provações
não é para nos castigar, mas é para nos mostrar que Ele ainda é o nosso refúgio, que Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque a maioria das pessoas, a maioria das vezes de nós, né, a gente faz o quê? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente procura outra pessoa para ajudar, para dar alguma coisa, para pegar alguma coisa emprestado, para pegar um dinheiro emprestado. Quando na verdade, se a gente dobrar o nosso joelho e clamar a Deus, ele cria as situações para nos abençoar. É verdade. Né? Hein, evangelista, assim, eu já passei por momentos na minha vida, assim, não deu pensar em voltar para o mundo que eu era, mas eu já pensei em desistir da fé, assim, de relacionamento, assim, em relação à igreja, as coisas de Deus, porque às vezes a gente passa por provação tão grande que a gente fala, não vou desistir, não dou conta. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um luto, às vezes é uma dificuldade financeira. Eu acredito que todo ser humano, ele passa por isso. Aquele que fala que não passa, acredita até que seja até uma mentira. Isso. O senhor já passou por esse momento? Já passei. Onde o senhor pensa? Aí, passou, tem uma questão que é muito do ego, né? Quando a gente fala de ego, a gente fala muito sobre isso também. O que acontece? Às vezes a gente está vendo que a gente não está bem. Por exemplo, eu sou ministro de louvor. Eu já deixei de tocar no Ministério de Louvor umas 3 vezes. Uma vez foi recente. Por quê? Porque eu não estava bem. Eu não estava espiritualmente bem. Eu estava sob um ataque pesado, né? Porque eu vivo sobre um ataque pesado. Porque assim, o inimigo ele não desistiu de Jesus. Ele não vai desistir de nós. Verdade. Né? Então assim, sobre a questão de matriz, eu já tive frente a frente. Já sofri ameaça. Eu já teve dias que eu deitava a minha cabeça no travesseiro e escutava o tambor tocar. E eu ficava aguardando eles falarem alguma coisa. E aí tinha ameaça que era assim, ou você vem ou nós vamos te matar. Ou você vem ou nós vamos te matar na moto. Teve uma vez que foi muito interessante, que eles me ameaçaram que me matar na moto. Ficava falando que não, vamos te matar na moto. E aí, a gente, espiritualmente, a gente ouvia essa voz, né? Vou te matar na moto. E eu sonhava com um acidente, sonhava. E eu falava, não vou. Aí nesse dia minha moto estragou. Eu passei uns 15 dias sem moto. Eu falei, é o livramento de Deus. Né? Deus cuidando. E ficou tudo bem. Então assim, eu sempre tenho aquele ataque. Eu tenho um parente que ele fala assim, já sei, isso aí é as suas raízes te chamando. Suas raízes te chamando, você não tem saída. Ele faz parte? Faz. Aí eu falo pra ele, não, pode ser o ponto de partida, mas não precisa ser o destino final. Né? Porque a conversão é isso. A conversão é quando você teve um ponto de partida, né, que talvez, igual no meu caso, não foi um ponto de partida em Cristo, mas o meu destino é Cristo. Né? O meu alvo é Cristo. O meu destino, ele é uma decisão minha, o meu destino. Né? Claro, é uma vontade de Deus, mas é uma decisão minha, porque de nada adianta Deus ter a vontade de você não tomar decisão. Você precisa tomar decisão. Né? O que a Bíblia diz? Que se você quiser, e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Deus não te obriga a nada. Se você quiser e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Se não quiser, você é livre. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se não quiser, fica aí. Se você ouvir e abrir a porta, porque não adianta nada ouvir e deixar a porta fechada, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Mas se você ouvir e não quiser abrir, então Jesus trabalha assim. Então, o nosso ponto de partida pode ser um, mas o nosso destino vai ser outro. Então, assim, eu tive momentos que eu não estava bem, que eu falei assim, pastora, eu vou parar de tocar pelo menos esses 2, 3 dias, porque eu não estou bem.
E eu penso muito no coletivo. Eu amo o meu Ministério de Louvor. Eu amo meus irmãos do Ministério de Louvor. Quero até mandar um abraço para eles. Ministério de Louvor Aderbe. E é o irmão Jefferson, o irmão Maurício, a irmã Cíntia, a irmã Ana Vitória e o irmão Rian. Nós somos o Ministério de Louvor. Desses, o Maurício eu dei as indicações para ele começar a tocar bateria. O Rian eu comecei a ensinar para tocar o contrabaixo, né? A Ana Vitória eu ensinei para tocar violão. Hoje ela já canta, né? Que ela já cantava na época, mas aí hoje ela já canta. A irmã Alana, que é quem toca violão, tocava menos, mas aí eu fui pressionando e hoje ela é uma ótima violonista. Então assim, o Ministério de Louvor, onde eu tenho aquele negócio de... Eu ajudei a criar, né? E eu amo eles. E por amar eles, às vezes eu falo assim, gente, é o seguinte, eu vou parar, estou passando por um momento difícil, né? Por um momento de dificuldade. E se eu não parar, eu tenho medo de respingar em vocês. Por quê? Porque nós somos um Ministério de Louvor. Nós não somos umas pessoas, nós não somos um ministério separado, nós somos um ministério só. São membros que montam um corpo. Montam um corpo, né? Então, se eu não estou bem, né? Se eu sou o pulmão e o pulmão não está bem, o corpo não respira. Prejudica o corpo, né? E às vezes a gente não tem esse pensamento. Sabe por quê, pastor? Porque a gente é apegado em cargos. Porque a gente é apegado em cargos. E por ser apegado em cargos, às vezes a gente não quer deixar o cargo. Às vezes a gente não quer deixar o altar. Às vezes você não quer deixar a frente. Porque você vai ficar pensando assim, uai, o irmão Jailson toca o hino da harpa, não está tocando mais, está sentado ali. O irmão Jailson toca no Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor está tocando sozinho, e por que o irmão Jailson não está tocando? Né? Aí você já fica com medo do que as pessoas vão pensar. Né? Ele não pensa nem na sua saúde. Não ali, pensa, né? Na sua saúde, não pensa na sua saúde espiritual. Porque se você não desacelerar, às vezes no ministério, se a gente não desacelerar, a gente morre. Porque nós somos uma fonte. Né? Nós somos uma fonte. Então se você prega e não lê a Bíblia, não se consagra, não jejuma, daqui a pouco você não tem o que pregar. Né? Se você canta, mas não para um momento para se consagrar, você... Porque o ato de ministrar um louvor não é uma brincadeira. Né? O que a Bíblia vai dizer? Vai dizer que Saul, ele quer alguém que toque harpa e que toque bem. Para quê? Para que no momento em que o demônio apossasse dele, que o espírito maligno apossasse dele, aquela pessoa tocava e tocava tão bem, suficientemente para que aquele espírito fosse expulso e ele tivesse paz, né? Então o ato de louvar a Deus é isso, é você entrar numa guerra espiritual para trazer paz ao coração de alguém. O louvor por si só, ele não liberta. Por quê? Porque quando Davi parava de tocar, demorava um pouco, o espírito vinha de novo, tinha que tocar de novo. Se tivesse libertado, o espírito não voltava mais. Mas ele quebranta o coração. É verdade. Para que a palavra, né, que é o que liberta, para que a palavra que vai libertar consiga alcançar o local que ela deve alcançar. Irmão Jailson, e assim, na questão do Jailson profissional, o irmão é acadêmico de enfermagem e é instrutor de APH. Isso. E como o senhor descobriu isso? Não vou nem dizer um talento, um dom para cuidar de pessoas, né? Porque é um dom de cuidar de pessoas, né? Essa questão é assim. Tudo é familiar. É porque eu faço uma pergunta em cima assim, de um músico mudar totalmente de pensamento, de né? Porque totalmente de rota. É porque assim, tudo é uma questão familiar. Hoje eu tenho 3 tias que são enfermeiras. São técnicas, né? Minha mãe era técnica. E tenho mais 2 tias que são técnicas. A minha irmã é técnica. O meu primo é enfermeiro. Uma outra prima estuda comigo como enfermeira. Então, assim, eu sempre tive essas 2 coisas dentro de casa. Nós não falávamos dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Falávamos pros outros na rua. Lá dentro de casa é cefaleia. Por quê? Porque minha mãe já falava com a gente nos termos técnicos. Né? Algumas coisas eram do meio tradicional, mas a gente sempre teve contato. A minha irmã hoje também faz enfermagem, então futuramente será uma enfermeira, e eu descobri essa questão da enfermagem através deles. Na verdade eu sempre quis estudar,
Sempre quis estudar. Só que quando eu era mais novo, com 18 anos, eu tive um filho, né? Namorava com a menina e a gente teve um filho. E eu falei assim, mãe, agora eu vou estudar. Ela falou, não, você vai cuidar do seu filho. Vai cuidar do seu filho porque você tem um filho, como é que você vai estudar? Naquela época o salário mínimo era R$480. Não tinha condição. E a faculdade que tinha só era a Unirg, e era caro, né? Para nós não tinha condição. Tanto é que nenhum de nós estudamos lá. E aí passou o tempo, então sempre tive um desejo de estudar. Foi quando surgiu, apareceu a faculdade e eu entrei. Entrei já para enfermagem, porque eu não queria outro curso, eu já queria só se fosse a enfermagem. E dentro da enfermagem, eu poderia ter muitas referências, né? Poderia ter um primo como referência, poderia ter uma tia, minha mãe como referência. Só que eu descobri um professor, que amanhã vai até estar conosco, mandar um abraço para ele, professor Tony Regis, que é o maior profissional de APH do estado do Tocantins. Você pode pegar o Tocantins, Goiás, Maranhão, Pará, essa região norte e centro-oeste toda, ele se destaca. Irmão Jailson, uma dúvida aqui minha, eu acho que muitos seguidores não sabem o que é um APH. O senhor pode esclarecer? Vou. Aí o que aconteceu? Minha mãe me apresentou ele. Minha mãe me apresentou ele e eu peguei e fui um curso com ele. Me tornei amigo dele e aí eu sempre quis atuar na área que ele atuava. Para mim ele era a maior referência. O APH, ele é o atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar é o serviço prestado pelo SAMU, por exemplo, né? Em algumas cidades que são pequenas, não tem SAMU, é a ambulância da prefeitura que faz esse trabalho, que é a APH. Então é o ato de você, uma pessoa sofreu um acidente, né? Quem vai buscar? O SAMU. Então aquela técnica que vai ser utilizada ali é o APH. É os primeiros socorros? Os primeiros socorros, é a imobilização, é o resgate, né? É o primeiro contato. Isso, é o primeiro contato. É o ato de levantar o paciente ali do chão, colocar na ambulância e levar para o hospital. Né? Então é o pré-hospitalar, é o antes de você chegar no hospital. Tudo que a gente vai fazer para manter aquele paciente vivo antes de chegar no hospital. Porque depois do hospital já é intra-hospitalar. Então aí já é outra equipe que vai tomar de conta daquele paciente. E é como você falou, é uma questão de amor, né? Porque desde o primeiro dia que eu tive o contato, a gente anda assim, olhando para se porventura acontecer alguma situação, a gente está preparado. Na questão que eu falei de amor, assim, porque nem todo mundo está pronto para pegar uma pessoa suja no chão, uma pessoa cortada. Por isso que eu digo, tem que ter vontade, tem que ser por amor. Tem que ter também, amor. né? E o amor, ele tem que ser involuntário. Porque assim, hoje a enfermagem, ela passa por um processo bem complicado, né? E eu já entrei sabendo, porque eu vi as lutas da minha mãe na enfermagem. Questão salarial, questão de valorização, questão de gratificações que não eram pagas, né? Passivos, que aí tem a questão, as pessoas ficam, tem um dinheiro lá, tem gente que tem 100 mil reais lá, e aí o Estado fica pagando de 200 reais, em vez de liberar o dinheiro da pessoa, para que a pessoa possa fazer alguma coisa. Isso é um dinheiro que já está garantido, mas o Estado não libera. Então, sempre essas questões, né? Tem a questão trabalhista, tem a questão que é muito importante falar sobre isso no que diz respeito à enfermagem, que é a questão do profissional não ter tempo de se cuidar. Por exemplo, a minha mãe, ela faleceu de câncer de mama. Era um profissional de saúde. Só que mesmo, elas pensam tanto nos pacientes, que às vezes eles mesmos não se cuidam, né? Trabalhar na área da saúde. Trabalhar na área da saúde, tem o acesso, né? Mas às vezes se dedica tanto a cuidar das pessoas, que às vezes não se cuidam. Se você entrar num hospital, num regional desse, por exemplo, hoje melhorou, né? Porque hoje existe um núcleo dentro do hospital, que é a humanização. E a humanização, ela funciona tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, eles têm momento de oração, eles têm momento que o psicólogo vai falar com o profissional, né? Eles têm um pouco mais de atenção, só que nem sempre foi assim. Então, a enfermagem, ela sofre com essa questão. Então, tem que ter realmente o amor para trabalhar na área da saúde, né? Porque a enfermagem não é só aplicar injeção, né? Tem toda uma questão por trás, né? A questão da sujeira, né? A questão que às vezes você vai pegar um paciente que está acamado de fralda,
e você tem que limpar aquele paciente. E toda vez que você for fazer isso, você tem que lembrar, você não está cuidando de um paciente. Você está cuidando de um amor da vida de alguém. Então, quando você lembra que você está cuidando do amor da vida de alguém, aí você faz bem feito. No meu caso, quando a minha mãe estava em fase terminal, no câncer, eu tive muito isso. O que aconteceu? Eu estava sozinho, lá em Palmas, quando o médico virou para mim e falou assim, olha, não tem o que fazer. Ela está em fase terminal, a gente não vai fazer nenhum tratamento. Então a gente vai colocar ela no paliativo. O que você quer fazer? Você quer levar ela para casa ou você quer levar ela para o hospital? Eu estava necessitando de oxigênio. A gente não tinha mais condição de bancar oxigênio, né? O hospital tem oxigênio. Eu falei assim, nós vamos levar ela para o hospital, porque lá dentro do hospital tem um monte de amiga dela doida esperando, querendo cuidar dela. E realmente era isso, né? As amigas dela, eu abri mão do trabalho para cuidar dela, mas o meu cuidado com ela, né, perto do que as amigas dela faziam dentro do hospital, por amor, né, era incrível. Foi um tratamento incrível. Tanto é que no dia que ela faleceu, a gente passou lá com um cortejo e eu agradeci elas por isso, porque elas estavam cuidando do amor da minha vida, do mesmo jeito que um dia eu vou cuidar do amor da vida de alguém, né? Então esse amor, ele é Deus que coloca no coração da gente mesmo. Irmão, e a questão do APH, o senhor é instrutor de APH. Para quem está nos assistindo e tem vontade de fazer um curso, ele precisa de algum nível acadêmico? Ele pode ter só um ensino mesmo normal? A pessoa ela tem que ter um interesse, né? Porque o APH, ele envolve várias fases. Ele envolve suporte básico de vida, né? Por exemplo, você está com alguém que teve uma parada cardiorrespiratória, né? Que é a parada cardíaca que a gente faz massagem no peito, né? Só que para nós é compressão e ventilação. Então, essa técnica é uma técnica usada no APH. Então, assim, o APH, ele é um curso que qualquer pessoa pode fazer. Não há necessidade de ter um nível superior. Não há necessidade para fazer. Por quê? Porque a emergência, ela não escolhe local nem hora, nem classe social. Ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Você vê, nós temos um testemunho lindo, é triste, mas é bonito, né? De um irmão que teve um infarto ajoelhado lendo a Bíblia, sozinho, em um lugar onde ninguém poderia socorrer, né? Mas se tivesse alguém para socorrer, talvez a pessoa não saberia socorrer e não ia adiantar nada. Então, o APH, ele é um curso para todo mundo. O APH, o básico, né? Que é o quê? É você conseguir fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, é você conseguir desengasgar alguém, né? É você conseguir auxiliar num acidente. De repente você está na fazenda, sofre um acidente com hemorragia, é você conseguir estancar aquela hemorragia. Então, assim, são coisas simples, mas se você não tiver treinamento, você não faz. Então, assim, o APH, ele é para o pastor, porque pode acontecer dentro da igreja. Ele é para o professor, porque pode acontecer na escola. Ele é para o acadêmico, porque pode acontecer na faculdade. Ele é para o garçom, porque pode acontecer num bar, num restaurante. Então ele é para todo mundo. Até um caso assim que já até aconteceu comigo uma vez. O meu filho, ele engasgou quando era pequeno e foi luta. Eu acredito que se eu tivesse noção ali de como coisa ele tinha sofrido bem menos. É muito complicado. Nós ficou mais gritando do que tentando fazer alguma coisa assim, pra ver se... além de ter a questão do relacionamento, ser filho, né? Já é algo que pesa. E aí, quando você não sabe o que fazer, fica pior. Porque assim, quando é filho, mas você sabe o que fazer, tranquilo, né? Eu já passei situações com meus filhos, né? Porque são 3 homens, mas já passaram situações assim meio complicadas, mas eu tava ali e tinha noção, né? Do que fazer. Às vezes uma hemorragiazinha ali na testa, né? Porque o menino gosta de bater a cabeça. E eu tinha noção do que fazer. Então, assim, o APH é isso. É você saber o que fazer enquanto você não está dentro do hospital, né? Enquanto não chega uma ambulância para te ajudar. Então, tudo isso é APH. É aquele atendimento ali fora do hospital que você precisa ter um mínimo de treinamento, né? Eu já fiz vários cursos, né? Já tive em congressos
que fala sobre isso, Congresso de Urgência e Emergência. Eu hoje em dia, eu tenho um curso, amanhã mesmo eu tenho um curso, né? E um curso de APH, mas com suporte avançado. Então, um curso bem mais completo. E fora isso, eu dou aula para meus colegas de classe. E comecei a lançar um projeto dentro do grupo de WhatsApp, onde eu colocava perguntas ali para eles. E eles, às vezes, se perdiam nas respostas. E eu comecei a notar que eles estão com um pouco de atraso no que diz respeito ao conhecimento, que a gente já vai para o estágio, né? E eu comecei a colocar perguntas, criei um grupo, falei, gente, vamos para lá, vamos estudar. E hoje eu ministro para eles. Ministro aulas gratuitas, né? Levo meu material, até um material de treinamento. Aí eu levo meu material, junto ali 6, 7, 10 e vou ministrar aulas para eles. Para que eles despertem, né, o desejo de ser bons profissionais. Porque hoje em dia, Fernando, tem muita questão assim, eu quero ser profissional, quero ganhar 5 mil, mas não quero estudar. Entendeu? Então assim, eu quero ir para a faculdade, e eu já fiz a faculdade, então eu não quero mais fazer nada. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque a gente não vai lidar com a peça, né? Por exemplo, uma peça de carro, você vai ali, na rotina você aprende a mexer. Só que o ser humano não. O ser humano todo dia ele vai te apresentar uma coisa diferente. Precisa de preparo. Precisa de preparo, né? Quem diria que ninguém ia saber o que fazer na época da Covid-19? Surge uma coisa que ninguém conhece, ninguém estava preparado. Só que hoje já tem um monte de gente preparada. E é assim que acontece, né? Por exemplo, hoje nós temos nós vivemos num estado privilegiado, onde não acontece lá grandes catástrofes, né? Mas se acontecer, será que nós estamos preparados? Nós tivemos agora um exemplo, né? Tivemos um exemplo agora, acho que semana passada, um ônibus que teve um acidente do ônibus. Eu acho que tiveram mais de 40 pessoas feridas e 4 mortos. Foi dividido entre a UPA e o hospital, né? Isso, foi entre a UPA e o hospital. Aí a questão é, será que foi mais suficiente ou será que foi questão de raça? Se a gente for pegar os testemunhos, foi questão de raça. Era profissional que estava em casa dormindo e o telefone tocou, corre pra cá. Foi o que eu ia falar agora. Parece que teve questões assim que teve que vir gente pro hospital, profissionais. Por quê? Porque, na verdade, o Gurupi ele tem que estar preparado para isso. Tem que ter um plano, né? Não só o Gurupi, mas toda a cidade precisa ter um plano. Se acontecer um acidente com maiores proporções, né, uma catástrofe mesmo aí, eu falo com uma catástrofe com 60, 80 pessoas, onde é que a gente vai colocar essas pessoas? E uma coisa que a gente observa também, assim, por mais que eles, vamos dizer assim, que eles conseguiram atender essas pessoas, né, se tivesse ali, no caso, aquele hospital, né, que está ali em preparação para atender as pessoas de inauguração ainda, né, que ainda vai ser inaugurado, vamos dizer assim, se já estivesse funcionando, né, já nós estaríamos mais preparados para receber essas pessoas. Nós estaríamos mais preparados. Aquilo ali é uma urgência, né? Ali é uma coisa que tem a providência, tem que ser tomada o mais rápido possível. Porque assim, Gurupi, ela tem cara de cidade pequena, mas é uma cidade grande. Gurupi já é uma cidade grande, é a terceira maior cidade do estado. E está mudando, Nós não estamos falando de uma cidadezinha de Gurupi há 20 anos atrás, onde você jogava a bola no meio da rua, sentava na porta da rua para conversar com os vizinhos. Hoje não existe isso mais. Nós estamos falando de uma cidade onde o movimento está muito grande, as empresas estão chegando, a BR transformou, né, uma cidade que está na beira da BR, e a gente precisa urgentemente finalizar aquele hospital. Por quê? Porque a demanda aumentou. A demanda aumentou. E outra, se você entra no sistema, no SUS, no sistema de saúde, você vai perceber que o sistema de saúde, ele é perfeito. Só que o que falta é, às vezes, profissionais que fazem valer a pena e a estrutura que o Estado, às vezes, não oferece para que realmente seja como tem que ser. Porque se você olhar o projeto do SUS é perfeito, o SUS é lindo. Não existe nenhum lugar do mundo o SUS. O SUS só existe no Brasil. Se você for para os Estados Unidos e ficar doente, você tem que pagar para ir para o hospital. Mas aqui você tem o SUS. Só que precisa de fazer realmente as coisas. O Gurupi, se ele tivesse aquele hospital lá funcionando, seria muito mais fácil de atender
essa quantidade de vítimas, né? Mas graças a Deus, os profissionais estão de parabéns, o pessoal do SAMU, o pessoal da Ecovias mesmo, os socorristas da Ecovias, o pessoal do regional, né? Na pessoa do diretor do Fernando, toda a coordenação do hospital. Se empenharam. Então, de parabéns, porque eles conseguiram fazer com aquilo que eles tinham. Entende? Com aquilo que eles tinham. Porque poderia ser pior. Né? Porque o hospital ele já estava, entre aspas, cheio. Aí vem mais 40 pessoas, né? Dessas 40 deve ter ido lá umas 20 para lá do hospital, né? Às vezes o restante, se tiver sido mais leve, vai para a UPA. A gente vê informações que a gente vê mais por internet, né? Parece que teve pessoas que foram operadas ainda no mesmo dia, né? No mesmo dia. A minha tia, por exemplo, ela trabalha no centro cirúrgico. E ela foi acionada de madrugada, corre pra cá. Corre pra cá porque a gente tá. E algo que eu achei interessante também é que teve uma mobilização, né? Arrecadar roupa, teve a questão de doação de sangue. E eu não sei se na doação de sangue eles conseguiram ali atingir um limite, mas das doações eu vi eles falando, gente, numa postagem, não precisa mais trazer, porque já tem muito. Já tem. Esse gancho, eu nunca nem tinha visto isso na minha vida. Pedir e depois atingir o limite e falar assim, não precisa mais, tá bacana. É muito difícil, né? Porque sempre que a gente fala muito aqui, eu converso com o pastor, a gente está na posição de ajudar, é muito boa. Mas está na posição de receber, é muito difícil. Porque é uma vulnerabilidade muito pesada, né? Mas ali tinha pessoas, eu creio que tinha pessoas de Gurupi, mas a maioria era de fora, né? Na verdade, todos eram de fora. Não tinha ninguém daqui? Não, aquele ônibus lá, ele veio para um congresso. Eu não sei se ele estava vindo de Goiânia para o Maranhão, era só do Maranhão para Goiânia, mas era um congresso de igreja. Entendeu? Então eram todas as pessoas de fora. E aí quando você vê, esses dias mesmo, foi ontem, eles postaram um vídeo do pessoal agradecendo, né? E essa questão de doação, eu acho um lindo, interessante demais. Porque eu trabalho também com a parte social, que é lá a gente junta uma cesta, paga uma energia, faz alguma coisa. E essa questão é uma questão tão bonita, porque Gurupi, né, ele tem esse senso de ajudar as pessoas. A gente ainda consegue reunir pessoas para ajudar outras pessoas. Eu falo assim, às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, já estou precisando disso, cara, não tenho condição. Mas eu tenho amigos. Então eu vou mandar mensagem para meus amigos e os meus amigos vão me ajudar a ajudar você. Aguarda só um minutinho que agora a gente resolve. E assim é direto, né? Por quê? Porque a gente tem realmente pessoas de coração bom aqui nessa cidade. Gurupi é uma cidade ótima para se viver. É uma cidade que não é uma cidade tão perigosa, né? O nosso problema, que é um problema que está só começando, mas de antemão já é um problema que merece atenção, porque ele vai crescer, é o problema do trânsito. O trânsito é um problema. Por quê? Porque você tem que parar de 100 em 100 metros. Quem vem nas ruas. Está aumentando o número de carros, daqui um dia o trânsito trava. E as pessoas não querem parar, né? Não quer parar. Ainda tem o fator principal, que hoje, falando em trânsito, Gurupi é uma cidade grande. E as pessoas que moram aqui, nós que moramos em Gurupi, ainda temos uma mentalidade que Gurupi é uma cidade pequena, e não é. Não é. Gurupi é uma cidade grande. Eu falo assim porque quando a gente sai para Palmas ou para alguma outra cidade, até uma maneira da gente conduzir é diferente. Aí aqui não, aqui continua não mesmo, mas Gurupi cresceu. O trânsito de Gurupi é outro. Você tem uma ideia? Tanto que é diferente, você tá aqui no Gurupi, você não para na faixa de pedestre. Aí você vai bem em Palmas, toda a faixa de pedestre você para. Você fica olhando para ver se alguém vai botar o pé, caçando alguém para botar o pé pra você parar. Ninguém usa cinto. Né? Aí você chega aqui, ninguém usa cinto. Chega lá, todo mundo usa cinto. Todo mundo usa cinto. Entendeu? Então, assim, é uma questão de você entender que a lei, ela é nacional. É o Código de Trânsito brasileiro. Não é o Código de Trânsito de Gurupi ou de Palmas. Então, do mesmo jeito, você age aqui, você age lá. Mas aí as pessoas têm esse negócio, cidade pequena, vou bem aqui. Bota o menino na moto sem capacete e vai. Você chega na porta da escola dessa aí, o que você mais vê é os pais saindo com o menino sem capacete. Irmão Jair, o senhor tinha comentado, a gente falando até em acidente aquela hora, tá dentro mais de uma área que você atua. Talvez esse dado, eu e o pastor não sabemos dele exatamente. Mas hoje as unidades que a gente tem, unidades que eu falo assim, de emergência, igual a SAMU, bombeiro, ela tá dentro dos padrões para atender Gurupi?
A quantidade de veículos? Tá dentro do padrão. Tá dentro do padrão. Porque assim, ó, em média, Gurupi talvez nem tenha o SAMU. Né? Não falo hoje, mas antes talvez Gurupi não teria o SAMU porque existe uma quantidade de pessoas. Por isso que o SAMU ele atende fora. Porque é meio que um grupo de municípios para poder ter o SAMU. O Gurupi é a base. O SAMU é aqui, mas tem suporte fora. Mas tem que fazer o suporte fora, né? Para atingir a base. Então, assim, hoje eles também estão da mesma forma. O SAMU de Gurupi hoje, ele está precisando de um monte de coisa. Precisando de ambulância, precisando de equipe, precisando de materiais. Por exemplo, nós vamos ministrar o curso, nós temos materiais que o SAMU não tem. Nós temos colar cervical que o SAMU não tem. Nós temos marcas lá diferentes para facilitar na remoção do paciente que o SAMU não tem. Então falta um pouco de investimento, falta um pouco de olhar do poder público. Por exemplo, nós temos um projeto para construir uma nova sede, né? Só que onde é que vai ser essa sede? E a questão da estrutura? Será que vai vir mais ambulância? Será que a gente vai ter uma equipe mais profissional? Né? Será que os profissionais que estão lá dentro realmente eles estão preparados? Porque pode acontecer isso. É verdade. Uma das piores coisas que tem no Brasil hoje chama-se influência política. Sabe por quê? Porque a influência de política te pega lá da faculdade recém-formado, sem ter feito nenhum curso e te coloca dentro do SAMU. E depois que você está dentro, para sair é mais difícil. Então, assim, existe uma lei que regulamenta, que fala que você tem que ter 200 horas de treinamento para poder entrar no SAMU. Aí será que se a gente for lá e buscar, será que todo mundo já tem essas 200 horas de treinamento? Será que está dentro do negócio ou será que tem mais influência política do que treinamento? Quem é que fiscaliza, né? Só isso? Que assim, a gente tem profissionais no SAMU que são excelentes. Nós temos o Leandro Lustosa. O Leandro Lustosa é um condutor. Só que ele não é conformado. Ele é um condutor, mas ele é um técnico de enfermagem. Então é um cara excepcional. É instrutor também, junto com a gente. Né? A gente tem o próprio professor Tony Regis, que no momento que ele está ali, às vezes ele pega e vai treinando os colegas que estão ali, para cada vez sair melhor. Então, assim, nós temos profissionais de saúde, a Thalita, dentro do SAMU, que são excepcionais. São pessoas que você fala assim, não, essa aí eu gostaria que atendesse meu parente, meu pai, meu filho. Esse aí, quando chega para atender meus parentes, sabe que vai eu tenho certeza que vai ser um atendimento extraordinário, porque o pessoal é extraordinário, né? Só que é aquele negócio, todo lugar a gente tem os bons e tem os que não querem nada. A gente tem aquela pessoa que não quer treinar, a gente tem a pessoa que não quer se dedicar. Mas o SAMU hoje, ele atende bem, consegue atender bem. Às vezes falta um pouquinho de educação da população. Chega, né? Sempre no horário, né? Assim. Não, porque a população ele fala assim, eu tô com dor de cabeça, você vai pro SAMU. Minha perna tá doendo, eu tô com a dor na barriga, mas eu não tenho um carro para mim pro negócio, vou chamar o SAMU. Não é assim. Uma história assim, até engraçada, quando eu fui tirar minha habilitação categoria D há muitos anos atrás, aí tinha uma pessoa do bombeiro que ele tava dando a instrução lá naquelas da escolinha. Ele pedindo para a população, tipo assim, ter mais um pouco de paciência, porque estava tendo muitos trotes. A pessoa liga e não fala a localidade, a ambulância vai. Aí ele contando pra gente que ligou uma mulher um dia, falou pra ele assim, corre que a minha mulher tá passando mal e vai ganhar a menina agora. E eles saíram com essa ambulância correndo. Aí chegou lá e disse que o marido estava sentado no sofá. Aguarda um momentinho, irmão, ela tá só terminando de tomar banho. Então, aí ele estava pedindo para a população ter um pouco disso, que eu creio que deve ter muito trote naquilo também, né? Tem muito trote, só que assim, além dos trotes, é essa questão que eu falei. As pessoas acham que toda coisa tem que chamar o SAMU, e não é assim. O SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Então, assim, tem coisas que não são urgência. Tem coisas que você tá passando mal, tô com a minha garganta inflamada, a cabeça tá doendo, eu vou chamar o SAMU. Não é assim, né? Enquanto você tá ali naquela situação, de repente tem alguém que tá infartando e tá sem um atendimento porque tu tá querendo que o SAMU seja táxi. Exatamente, que eu ia falar agora. Entendeu? E o SAMU não é táxi. O SAMU não é alguém para te buscar em casa, para te deixar em casa, não. SAMU... Coisa que a pessoa tinha que ir na UPA, né? Isso, que às vezes podia ir na UPA. E eu até falei uma vez com a prefeita. Eu tive um bate-papo uma vez com a prefeita lá na igreja, e eu falei isso para ela. Falei, olha, tem uma coisa que nós precisamos treinar nos postos de saúde. Os postos de saúde hoje em dia tem uns que ficam abertos até às 19 horas, né? Ela falou assim, o que é? Eu falei assim, ó, às vezes a gente precisa conscientizar a população. Porque a pessoa, ela vê a UPA lotada, mas ela não sabe o que acontece por trás. E eu sei o que acontece por trás. Dá pra entender, é visível. O que acontece? O cara começa a sentir dor na barriga, no estômago, 8 horas da manhã. Aí a primeira coisa que ele fala quando ele começa a sentir dor, ele fala assim, se eu piorar eu vou pra UPA. É mesmo. Entendeu? Só que, poxa, o postinho tá aberto. É mesmo. Eu falei UPA, mas primeiro é o postinho. O postinho de saúde tá aberto, então vamos fazer o seguinte, vai lá no postinho de saúde. O postinho de saúde é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, então ele não pode negar atendimento. Ele pode, talvez você vai esperar um pouquinho, porque o postinho de saúde funciona com agendamento. Mas se realmente for, o teu caso for uma urgência, eles vão parar e vão te atender. Então, sentiu dor, né? Não espera evoluir para quando chegar, porque se você for na UPA, você vai ver que os horários de lotação lá na UPA, ou é depois do almoço, ou é no começo da noite. Teve uma época que tinha até um panfletinho, não sei se eu lembro. Por quê? Porque o pessoal acorda de manhã, aí quando é meio-dia eles não aguentam mais a dor e vai pra UPA. Ou então eles começam a sentir dor depois do almoço, aí passa a tarde todo dia sentindo dor, mas piora só no finalzinho da tarde e vai pra UPA de noite. Entendeu? Então, assim, não é que a UPA ela tem um trabalho excepcional, mas eles fazem o que pode. Entendeu? A gente tem que entender porque existe estrutura e existe profissional. Então o profissional faz o que pode com aquilo que ele tem. Só que a população tem que ajudar. Gente, estou sentindo dor de manhã, então vai no postinho de saúde. O postinho de saúde vai te atender. Ele não pode te negar atendimento. Nenhum sistema de saúde pode te negar atendimento. Isso é crime, né? Então vai lá, que aí você facilita até para você mesmo. De repente é uma coisa simples. E se for algo mais grave, o médico vai te encaminhar, porque a partir do momento que você entra, você não tem que estar correndo atrás de atendimento. O médico tem que te encaminhar e falar assim, agora você vai ali, você vai acolá. Você tem que estar pensando, será que onde eu vou agora? Não, você vai ser encaminhado. O médico vai falar, não, você vai te levar para a UPA, porque lá tem um atendimento assim, assim, assim. Aí chegar na UPA, não tem o que você precisa, aí você vai para o regional. É o que aconteceu com meu filho. Meu filho sentiu dor 1h da tarde, foi para a UPA. Chegou na UPA, o médico falou assim, o médico que você precisa está no regional, vou te encaminhar. De lá mesmo, pegou a ambulância, regional. Chegou no regional, o médico falou, não, nós vamos te operar. Centro cirúrgico. Rápido, coisa de 1h30. Do momento que ele entrou na UPA até o momento que ele já estava deitado lá na cama operado. Então, isso é um serviço de qualidade. Né? Mas a população tem que entender que dor de cabeça não é motivo para chamar o SAMU. Irmão Jailson, nós fizemos um tour pela vida do irmão já. Falamos de vários temas, mas eu queria falar de um tema, a gente já está quase encerrando também, sobre o seu projeto musical. Só tem um grupo. Nós temos um ministério chamado Mensageiros da Cruz. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, como é que é, se ele está estacionado, se ele está funcionando, como ele está funcionando. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. O Mensageiros da Cruz foi um ministério onde eu entrei, eu fui o último a entrar. Eu entrei para gravar um refrão. Né, um ministério de rap, composto pelo Eric, pelo Fabrício, pelo Mike Jones, e eu entrei só para gravar um refrão. Desse refrão eu fui fazer um clipe, e desse clipe eu fiquei, tô até hoje. O que acontece? Nós temos um ministério com foco em resgate, né, é um ministério evangelístico, onde os meninos já tiveram uma vida regressa, né, envolvido com crime, né, envolvido com drogas, envolvido com essas questões.
E hoje a gente faz um resgate para tirar essas pessoas dessa situação. Então, nosso objetivo, nosso foco é trazer as pessoas que estão lá no crime para Cristo, né? Abraçar essas pessoas e fazer elas entenderem que o erro que elas cometeram não faz dela pior do que ninguém. Porque o pecado, ele não existe tamanho. Pecado é pecado e pronto, acabou. E às vezes, essas pessoas, elas saem digamos que do sistema prisional e elas não veem outra opção. Aí é onde o mensageiro da cruz entra. Falando, olha, tem opção? É então, Jesus. Então, no caso, assim, não é um projeto só musical. Não é um projeto musical. Ele é um projeto musical, é um projeto social e um projeto de resgate. Vocês fazem visitas? Fazemos visitas, nós fazemos visita na casa de pessoas que já foram envolvidas, na casa de pessoas que estão envolvidas, e a gente não tem, graças a Deus, nenhum empecilho. E nem restrição? Nem restrição. Todo lugar a gente entra. Todo lugar. Se é numa boca de fumo a gente entra, qualquer lugar a gente entra. Levando a palavra. Levando a palavra, a gente vai lá, leva o violão, canta rap, porque assim, a realidade do entendimento dessas pessoas, às vezes, eles focam muito na letra, né? Então você chega com rap lá e os raps geralmente são fortes. Por exemplo, nosso penúltimo rap que a gente fez chamava Filme Triste. É um rap 100% baseado em vida real. A primeira parte era o Fabrício, cantava assim: aqui na mão, papel e caneta, do lado do Espírito Santo, um café em cima da mesa. Isso é uma cena real, né? Só que era o Eric que estava nessa cena, na vida real. Aí, pronto para escrever mais uma mensagem do Evangelho, mas a batida estou, recebi a notícia de um chegado que tinha falecido. E isso aconteceu. Ele estava lá, sentado na mesa, com um cafezinho do lado, escrevendo um rap, e ligaram para ele e falaram que mataram um amigo. Parte real. Aí na segundo refrão tem uma parte que diz assim: o que adiantou passar a notícia em claro? O que adiantou ser o patrão do tráfico? O que adiantou frevo após frevo? O que adiantou realizar os seus desejos? O que adiantou na rodada pagar a breja? O que adiantou a fuga dos polícias? Que progresso, irmão, você teve nessa vida? Que progresso, irmão? Essa situação, a gente até no clipe, a gente gravou no túmulo do irmão do Eric, que viveu essa situação de estar no meio do crime, de estar pagando cerveja, de querer ser patrão, e foram lá e mataram ele. Aí depois no outro... a letra é uma vida real. A letra é uma vida real. Aí no terceiro conta a história de um jovem, na terceira parte conta a história de um jovem que saía para cobrar a dívida dos outros, né? Que a mãe ia pedir para ele sair da vida, que tem uma hora que ela fala assim: meu filho, não existe essa saída, Jesus é o caminho. E a mãe dele, segurando na mão dele no clipe, é a história real, é o Mike Johnny, né? Mike Johnny, ele saiu um dia para curtir, quando ele voltou a mãe dele tinha encontrado umas coisas na casa dele e estava lá chorando. E naquele dia ele cortou o coração, foi quando ele começou a despertar para ir para Cristo. Então assim, são histórias reais, né? Histórias reais que impacta as outras pessoas. Né? É algo também assim que eu gosto do rap. Eu sei que tem muitas pessoas que têm até um certo preconceito quanto ao rap, né? E assim, eu gosto desse rap que traz a realidade. Não aquele que faz, vamos dizer assim, que tem rap, tem um rap que é faz aquela apologia, né? ao crime, aqueles trem ao homicídio, não. Mas esse rap que vocês cantam, que traz ali essa realidade, e quem tá ouvindo ali consegue ali despertar, né? Para aquela situação que eles estão passando, e é o mesmo que é cantado na música. Eu acho bom esse rap. Quero até aproveitar também para mandar um abraço pro Eric, o Mike Johnny e o Fabrício, que tá fora do Brasil, né? Agora fora do Brasil, tá morando fora do Brasil. Depois tá chamando os outros dois também para tá falando. Essa questão do rap é um trem muito forte. Uma vez a gente foi fazer um clipe, aí o refrão da música era assim: aos cativos pelo inimigo sagaz, aos que vivem em cadeias e algemas espirituais. Nessa época, o shopping ainda não existia. Era só a torre. E a gente foi gravar o nosso clipe lá na torre. Quando a gente estava lá em cima, depois de gravar o clipe, a gente foi descendo nas escadas e nós encontramos uma menina encostada numa pilastra lá. E a gente olhou e eles ficaram meio assim, que a gente tinha um pedestal de microfone que a gente usava para poder colocar a câmera.
E eles ficaram achou que era uma arma, né? Ficaram até assustados assim. Aí a gente viu essa menina. E pouco tempo depois eu vi essa menina se jogou de cima do prédio, né? E a gente tinha cantado, né, sobre depressão, sobre suicídio. E de repente acontece um suicídio no local onde a gente gravou o clipe. Então foi muito forte. Essa questão do filme triste, a gente tem um refrão dela, aquela filme triste que fez mãe chorar. Aí enquanto a gente estava gravando, a gente gravou algumas cenas no cemitério e a gente ia passando e falando, fulano de tal, olha ciclano, esse aqui eu não sabia nem que estava aqui. Eram jovens que tinham sido assassinados na época da chacina, né? Porque teve uma certa chacina aqui em Gurupi, onde vários foram assassinados. E aí tava lá um monte de gente que era até do convívio dos meninos lá que faleceram, né? Então o rap, ele tem esse poder da gente entrar. A gente tem histórias, testemunhos que o nosso ministério, graças a Deus, ele é muito respeitado, né? Todos nós somos respeitados. E um dia a gente estava num determinado local ministrando e chegou um pessoal rival à porta. Que eles sabiam que o pessoal estava reunido lá e chegou um pessoal rival na porta e tipo que eles queriam acertar contas, né? Só que não entraram porque nós estávamos lá. Enquanto a gente não entrou, não saiu, eles não fizeram nada. E depois não fizeram nada de jeito nenhum, porque não tinha mais como. Assim, eles, graças a Deus, a gente tem um respeito por esse pessoal, né? Pessoal que respeita. A gente já teve presente em eventos de aniversário, né? Uma vez a gente estava presente no evento de aniversário, onde nós chegamos lá, ministramos louvor. Aí o rapaz falou assim, olha, ninguém vai beber enquanto ele tiver um mensageiro da cruz aqui, ninguém vai beber. E assim foi feito. Nós ficamos lá e depois a gente foi embora, né? E aí eles fizeram a festa deles, mas enquanto nós estávamos lá, respeito, sabe? Eles gostam de ouvir, né? Onde a gente vê, a gente cumprimenta. Então assim, o ministério, ele é isso, né? Aquilo que eu falei para os senhores, questão de amor. O Ministério dos Mensageiros da Cruz é uma questão de amor. Amor pelas vidas, amor pelos amigos que ainda ficaram lá naquele mundo do crime, né? E a gente fez muitos trabalhos. Na época da pandemia mesmo, o pessoal ficava encabulado. A gente tem até um vídeo no meu Instagram, que enquanto estava todo mundo se protegendo, nós estávamos lá no meio do templo, cantando para moradores de rua e abraçava. Fazendo a obra, levava marmita, sabe? Por quê? Porque isso não tem nada que pague, sabe? Esse sentimento de falar assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa. É verdade, é muito bom. Irmão Jailson, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Geralmente no final, a gente deixa um espaço para o convidado tá deixando uma mensagem para essas novas gerações que estão vindo. Com certeza já virão novos enfermeiros, novos evangelistas. Eu queria deixar esse espaço para o senhor deixar uma mensagem para essa geração que está vindo. Então, a mensagem é que a gente não precisa passar por aquilo que os outros passaram para a gente entender qual é o melhor caminho, né? Vocês não precisam passar pela droga para entender que a droga é ruim, não precisam passar pelo crime para entender que o crime é ruim, não precisa passar pela prisão para entender que a prisão é ruim, né? Então, assim, o foco é Jesus. Entregue sua vida a Jesus. E Deus vai conduzir todas as coisas na vida de vocês, porque na verdade o evangelho é isso. Às vezes a gente pensa que ser crente é ruim, que ser crente é sem graça, mas ser crente não é sem graça. Sem graça é ver sua mãe chorando porque você cometeu um crime. Sem graça é ver sua mãe chorando porque ela achou uma droga dentro da sua gaveta. Isso é sem graça. Então se apegue a Jesus. Procure alguém que vai te direcionar. Tem uma mensagem que a Bíblia diz que havia um homem que ele não podia ir no culto onde Jesus estava pregando, porque ele era paralítico. Só que existia 4 pessoas que tinham muito amor por ele. E essas pessoas pegaram ele, levaram até onde Jesus estava pregando. Quando chegou lá, não tinha como entrar porque tinha gente demais.
Então essas pessoas pegaram ele, colocaram em cima do telhado e desceram bem no lugar onde Jesus estava pregando. Então o teu amigo não é aquele que te leva para balada. O teu amigo não é aquele que te oferece droga. O teu amigo não é aquele que te chama para prostituição. O teu amigo é aquele que te pega lá na tua casa e te leva para o centro da vontade de Deus. Esse é o teu amigo. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Conecte-se com pessoas que vão te trazer para Jesus, que vão te trazer para Cristo. Não é questão de igreja, não é questão da minha igreja, da igreja onde o pastor Alan é pastor, mas é questão de Jesus. E onde tiver Jesus, é o lugar que você deve estar. Para os enfermeiros, para os meus colegas acadêmicos, para os meus amigos de faculdade, a reflexão que eu deixo é: vocês vão cuidar do amor da vida de alguém. Então estude para isso, se prepare para isso, se dedique para isso, porque nem tudo é dinheiro, mas tudo é amor, né? A Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como um sino que retine, né? Não serve para nada. Então tudo é amor. Enfermagem por amor, mas tem que ganhar dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro, mas a gente entrega amor para receber amor. E é isso. Amém. Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje na presença dos irmãos. Agradecer aos nossos seguidores, que são seguidores fiéis também, estão aqui junto com a gente. Agradecer ao irmão Jailson, conheci ele já há alguns dias. Esse cara multifunções, é pai, é acadêmico, é instrutor, é ministro de louvor. Eu sei que para se desdobrar no dia a dia não é fácil. Agradecer ao senhor por ter aceitado o convite de vir aqui hoje, expor um pouco da sua vida. Nem todo mundo quer se expor, mas foi muito bom, seu testemunho de vida muito forte. Agradecer a cada um de vocês. Passar o pastor Alan para ele estar fazendo também suas considerações. Quero agradecer aqui também, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de todos nós estarmos aqui reunidos. Agradecer o irmão Fernando, que é um irmão aqui da igreja, o diácono, e é um amigo também, que eu tenho muita consideração por ele. Quero agradecer ao evangelista Jailson, irmão Jailson também. Eu não conhecia toda essa vida dele que ele falou aqui. Eu acredito que tem ainda muito mais coisa que ele não falou. Mas como o irmão Fernando falou, é multifunção. Não sabia dessa trajetória do testemunho dele também. Muito lindo esse testemunho. Eu creio que teve os espinhos, né, para continuar firme até hoje. E eu desejo que ao Senhor que continue sempre nessa força, nessa garra. Continue com todas essas funções, impactando vidas. Quero mandar um abraço também para os nossos seguidores que vão ver esse vídeo, para os irmãos aí do Mensageiro da Cruz. Logo nós vamos estar chamando também outros deles também para estar falando um pouco aqui. É um tema que eu acho muito bom e que Deus possa abençoar a vida de todos, amém? E esse foi mais um podcast Verdade Viva Gurupi.